gente amiga, estamos de volta. É o seu projeto Conexão com Cristo. Primeiro podcast desse ano, né? De 2024. Estávamos aí esse tempo todo sem realizar. Você ficou tranquilo, sossegado. Você viu alguns vídeos no nosso canal. É só acessar, né? O YouTube lá, o Conexão com Cristo. Você vai ver muitos vídeos bons lá no nosso canal. E eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua participação. Dá o teu joinha e compartilha o nosso canal, repito, com seus amigos e com seus parentes. Tá legal? Nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, obrigado porque estamos aqui. Obrigado, Deus, por tua graça, tua maravilhosa graça em nosso coração. Ó Deus querido, abençoa-nos nessa noite com essa palavra que vamos ouvir, Pai. Que essa palavra fale profundamente ao nosso coração. Que o nosso coração seja aberto para receber, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer nos trazer na noite de hoje. Abençoa o teu servo que vai trazer essa palavra, que vai ministrar. Abençoa também o nosso anfitrião. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vai que é sua, pastor Robson. A graça e a paz, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o pastor Robson Santos Silva, da PIB de Jacobina. E uma alegria estar com os amados irmãos aqui no canal do YouTube Conexão com Cristo Jacobina. Esse canal que tem trazido tanta edificação através de palavras, ministrações, para a vida dos irmãos e para a vida de todos aqueles que seguem esse canal. E hoje, dia 6 de abril de 2024, nós estamos aqui nessa noite maravilhosa, recebendo um convidado ilustre, precioso, que para mim particularmente, sinto honrado de estar aqui batendo esse papo, aqui na minha sala, ele na sala dele, no meu escritório, ele no escritório dele, mas como se estivéssemos juntos aqui, tomando um café e batendo um bom papo sobre a jornada do ministro Silvio Lamego. E eu tenho a honra de fazer essa apresentação e ter esse podcast, esse bate-papo com o pastor Silvio, que tanto tem edificado a minha vida. E hoje, claro, também quero conhecer um pouco mais da jornada, da vida dele, antes da conversão, durante todo esse tempo de ministério, incluindo aí a sua vida como pai, como esposo, que tanto também nos edifica para aqueles, né, que conhecem o pastor Silvio mais intimamente, mais proximamente. Pastor Silvio é casado com a nossa querida irmã Fernanda Lamego há 26 anos, pai de Ana Priscila e Ana Vitória, é pastor batista, teólogo, professor, pós-graduado em terapia de família e exposição bíblica e autor de muitos livros, entre eles Correspondências da Ásia. Tivemos agora também aqui na nossa igreja, em muitos lugares da Bahia, o lançamento do livro Meu Par é Ímpar, um livro que fala muito para a vida dos casais, e em breve, estou sabendo, ele vai falar um pouco sobre isso, estão vindo outros filhos, né? Outros filhos literários estão vindo aí para a edificação da igreja, da vida de cada um dos irmãos. O pastor Silvio tem grande experiência em aconselhamento conjugal, e ao lado da sua esposa é considerado um extraordinário discipulador de casais. Como pastor há mais de 26 anos, já atuou no estado da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e agora é pastor da igreja Monte Sinai, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. É com grande alegria que recebemos aqui no canal Conexão com Cristo, pastor Silvio Lamego. Seja bem-vindo, meu querido amigo pastor Silvio Lamego, meu discipulador, pastor Silvio Lamego. Mas antes de você falar, sei que vai ser um bom bate-papo, eu quero pedir ao meu querido irmão Paulo Barbosa, porque durante esse podcast, pastor, vão ter algumas surpresas para vocês, pessoas que te amam muito, amam sua vida, seu ministério, você e sua esposa, e eu quero começar com uma pequena demonstração, né, desse carinho que os irmãos têm por você, através de uma canção. Pode colocar aí, meu querido irmão, Paulo Barbosa. Agradecendo a Deus, né, pela vida do nosso pastor Silvio, que Deus te abençoe, o Senhor é uma referência para nós. Muito amado por mim, pela minha família, por Evandro, pelas crianças, né, por todo mundo que nos rodeia e que teve a oportunidade de conhecer o Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Está distante, né, pela localidade, em nosso coração, está sempre aqui muito perto em nossas vidas.
Que Deus te proteja, derrame bênção sem medida sobre a sua vida, pastor, e a vida da sua família também. E queremos aqui agradecer a Deus por o homem de Deus que o Senhor é, que o Senhor foi usado por Deus, né, para as nossas vidas. E hoje aqui nós queremos cantar uma canção que, quando o Senhor foi o nosso pastor aqui na cidade de Jacobina, era uma canção que o Senhor sempre me pedia para cantar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. A sua mão chegou, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós te amamos, pastor Silvio. Amém. Muito obrigado. Amém, amém. Tá aí Paloma e Evandro e Paloma, desse Ministério Maná. Deus abençoe. Tá aí, pastor, uma pequena e singela homenagem para você. A canção, não sabia que tu gostava dessa canção. Pastor Silvio, seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão com Cristo. Muito obrigado, pastor Robson. Quero agradecer a Paulo Barbosa aí, a turma do Conexão Jacobina, por me fazer esse convite de estar aqui com vocês hoje, nessa noite tão especial. E agradecer também a Paloma Evandro pela canção. Essa música, Robson, ela fala muito ao meu coração, porque ela demonstra... E quando ela foi lançada no Brasil, foi no momento que eu estava vivendo um período muito difícil da minha vida ministerial, muitas batalhas, muitas perseguições, e aí essa música, ela calhou de vir no momento que, e ela diz a letra, né, está sofrendo louve, né, está chorando louve, o louvor invade o céu. Então, muitas vezes eu tive que cantar com as lágrimas descendo dos olhos e cantando mesmo, às vezes no banheiro, cantava alto, cantava gritando, né? E aí essa música ficou marcando minha vida e muito obrigado pela homenagem. É verdade. É satisfação dele estar aqui, né? Eu sempre estou do outro lado entrevistando e hoje eu estou sendo o alvo dessa entrevista. Estou até assustado. Mas já começou a falar um pouco daquilo que a gente, claro, quer ouvir também, coisas que às vezes as pessoas que estão em nossas igrejas, né, que são nossas ovelhas, não imaginam, ou apenas imaginam, mas imaginam de uma forma muito superficial, às vezes, né? As lutas internas que nós passamos, as questões internas em nossos corações, e o pastor Silvio já começou falando um pouquinho por conta da música, mas vamos lá. Pastor, como diz o poeta, né? Eu tenho tanto para te falar, tantas perguntas para fazer. E hoje, essa live, queridos irmãos que estão acompanhando,
é justamente para isso, para que a gente conheça um pouco, a partir da vida do pastor Silvio. Até sugiro aqui ao querido irmão Paulo Barbosa, que se torne uma série, A Jornada do Ministro, estreando hoje com o pastor Silvio Lamego. Depois nós possamos fazer isso com outros pastores, com outros ministros, aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus, montarmos aí uma série, né, no canal Conexão com Cristo. Pastor, vamos começar pelo começo, né? O início de tudo. Começa pelo começo. Fala um pouco, pastor. O senhor é daqui da Bahia, né? Eu queria saber um pouco, eu tenho curiosidade também, pessoalmente falando, da sua conversão, do seu encontro com Cristo, como é que foi? Eu conheço algumas pessoas da sua família, mas eu queria saber um pouquinho, assim, da sua adolescência, juventude, adolescência, infância, e o momento, né, no caminho de Damasco da sua vida, de encontrar com Cristo. Como é que foi? Fala um pouquinho para a gente, pastor, por favor. Muito bem. A minha vida, na verdade, algumas até perguntam, porque todo mundo tem vida pregressa, né? A gente não nasceu, ninguém é super-homem, né? Superman, até Cristo nasceu e teve infância, né? A minha infância foi... Eu sou baiano, do sul da Bahia, uma cidadezinha pequenininha, chamada Itagi, ali próxima, ela é considerada oficialmente como sul da Bahia, né? Uma região de cacau, Mata Atlântica, e a minha cidade natal tem cerca de... Hoje deve ter 13 mil habitantes, né? E filho de mecânico e de uma costureira, né? Minha mãe é branca e o meu pai é negro. Então, saiu esse moreno aqui especial, não é? E nós éramos 8 filhos, né? Do meu pai e da minha mãe, 8 filhos. E um morreu logo já adulto, aos 29 anos. E eu, ainda criança, né? Minha família é muito pobre, né? Meu pai bebia muito, né? Ele não era um alcoólatra apenas, ele era um homem alcoólatra, um homem violento, né? Um homem muito bruto, né? E ele tinha outras mulheres, e aquilo feriu muito o coração da minha mãe. Todo mundo sabe que a traição é algo difícil. E ela sofreu muito, e foram muitas mulheres e tal. E eu, nesse contexto, fui crescendo, uma família pobre, pastor Robson e irmãos queridos. E naquela família pobre, eu acabei, como o restante dos meus irmãos, né? Eu tinha 2 irmãos homens e 5 mulheres. E aí, eu me lembro que um dia eu fui comprar um açúcar, né, na venda, lá a gente chamava muito isso na venda, no mercadinho. E era meio quilo de açúcar, né? Eu lembro que minha mãe falou assim, vai buscar meia libra de açúcar. Eu fui lá e, ao comprar, eles pesavam, né? Colocavam no pacotinho de papel e eu vim trazendo aquele meio quilo de açúcar para casa. Me lembro, Robson, com muita clareza, que aí um dos clientes daquela venda, junto com o dono, né? Dialogando, perguntou quem era esse menino. E um disse assim, é filho de Isaac, de Dinalva, né? Meu pai é Isaac, minha mãe é Dinalva. E aí ele fez um comentário triste, ele disse, esse daí daqui um dia mais um, que vai virar ladrão, vai virar maconheiro. E talvez eles tivessem razão, porque talvez essa fosse o meu destino traçado pelas trevas, né? Mas aí uma vizinha minha chegou de Itabuna, foi morar lá, ele trabalhava numa instituição chamada CEPLAC, que é uma companhia que cuidava do cacau e tal, e ela era da Igreja Batista, ela me chamou para frequentar a Escola Bíblica de Férias. Eu devia ter por volta dos 11 anos. E aí eu fui para a Escola Bíblica de Férias, segunda a sexta, o lanche era pão doce com goiabada e suco, aqueles que suco vermelho, né? O que suco de morango. Menino, mas vou te falar, aquilo ficou gravado na minha vida, na minha mente para sempre. E aí, eu conheci Jesus ali, fui falando, ouvi falar pela primeira vez sobre Cristo, as suas benesses. E aí eu voltei para casa muito especialmente maravilhado. E na sexta-feira, o encerramento daquela IBF, a tia que estava ministrando aquela aula era chamada missionária Railda. Ela fez uma oração de conversão, de confissão de pecados e convidou aqueles que quisessem fazê-lo também. Eu me lembro que eu fui à frente orando. Eu orei
Robson, com tanta convicção no meu coração, que Jesus podia entrar no meu coração. Ela tinha contado várias histórias de Cristo, né? E aí eu disse assim, Senhor, eu não quero uma bicicleta, porque ela tinha contado ao longo da história. Ela disse assim, Joãozinho era um menino pobre que pediu a Deus uma bicicleta, e Deus deu a João uma bicicleta. Joãozinho, uma vez, pediu um lanche especial, e Jesus deu um lanche, favoreceu a vida de João, e João estava doente, Jesus curou João. Ela contou várias historinhas de Joãozinho, era o personagem daquelas histórias de segunda a sexta. E eu me lembro que na oração eu disse, Senhor, eu não quero uma bicicleta, eu não quero um lanche especial, eu não quero uma saúde, eu quero que o Senhor salve meu pai e minha mãe, que eles experimentem o mesmo Jesus que Joãozinho experimentou. Aquela oração foi a minha oração, ela foi verdadeira. E ali eu fui para casa e disse à minha mãe que eu era crente, né? E meu pai, naturalmente, ele ficou muito chateado, me deu uma surra, ele disse que o filho dele não seria crente, e aquele negócio todo, né? E aí eu fiquei em casa, eu fiquei proibido de sair durante uma semana, mantido a pão de sal e água apenas. Mas as coisas foram mudando, né? E aí eu fui crescendo, à medida que eu fui crescendo, Deus foi completando obras extraordinárias na minha vida. Mas, basicamente, a história da minha conversão é essa aí. Através do trabalho tio. O senhor falando aí uma coisa na pregação, como a pregação chegou ao senhor do evangelho, né? Muito tem a ver com a forma, eu percebo, que o senhor faz hoje, né? Quando a gente ouve suas pregações e a gente está sentado ali no banco da igreja, ouvindo suas pregações, o senhor tem uma habilidade dada por Deus de contextualizar, de trazer através de uma ilustração, e a gente, isso é testemunho, né, de todos que ouvem quando o senhor prega, de conseguir com palavras trazer uma imagem na nossa cabeça, não é? Do enredo, do contexto daquela pregação, do tema que o senhor está usando, do texto que o senhor está usando. Então, assim foi feito na sua conversão, a professora falando ali da bicicleta, falando de uma história, do que Deus pode fazer dentro da sua realidade. O evangelho chegou no seu coração, né? Eu acho que essa forma ilustrativa, né, que a gente normalmente, né, faz a pregação para crianças, eu acho que essa forma ela elucida mais, né, porque o indivíduo que está ali à sua frente é uma criança. Isso é muito bom. E eu acho, sim, que eu nunca notei isso, agora que eu estou passando a perceber. Mas acredito que essa questão de você, né, falar, mostrando, contextualizando, eu gosto muito de contextualizar. O meu primeiro curso na minha vida foi de contador de histórias. Eu recebi um cursinho básico, eu estava terminando o magistério, né, naquela época o magistério habilitava o camarada para dar aulas, e aí eu fui para um cursinho de história, contar história para criança. E eu achei que a história, ela traz, né, o ouvinte para a percepção. Eu contei muitas histórias, conto até hoje para minhas filhas, mas é interessante que ano passado, pastor Robson, eu encontrei aqui, olha como o mundo é pequeno, eu encontrei aqui numa região bem distante daqui de Montes Claros, cerca de 240 quilômetros, uma cidade chamada Taiobeiras, estava tendo um evento da denominação aqui, do entorno do norte, eu estava lá, presente, da associação e tal. E lá eu encontro uma família que era da igreja, da minha igreja natal. E aí, conversando, aí, obviamente, esse casal que eu encontrei são muito mais jovens do que eu. Ele é um pastor hoje, esse menino, e a esposa dele estavam lá nesse evento. Aí eles disseram, pastor Silvio e tal, uma vez eu ouvi a história do senhor contando que o senhor se converteu na igreja, na EBF e tal, com a missionária Railda. Eu falei, pois eu queria tanto, será que ela está viva ainda? Aí ela disse, ela é viva, e eu tenho um contato dela, menino, mas eu fiquei maravilhado. Aí eu liguei para ela e falei com ela por WhatsApp, e ela faz o mesmo trabalho ainda hoje, ela mora em Salvador, na capital da Bahia, e ela continua via canal, o YouTube, ela faz esse mesmo trabalho, continua falando para criança. Eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. E agendei com ela para estar conosco esse ano aqui na nossa igreja, e eu estou ansioso para poder encontrá-la. Eu acho que eu tenho 49 anos, isso deve ter o quê? Por volta de 38 anos depois, vamos pensar assim, né? 38 anos, 37 anos depois,
eu vou reencontrar aquela que foi o agente de Deus para que o evangelho entrasse na minha vida. Coisa linda, pastor, coisa linda. Claro, né, quando a pessoa, professoras tão preciosas como essa, né, irmãs tão preciosas, elas não têm noção, né, do alcance ou do poderio que esse evangelho vai causar no destino dessa pessoa e de tantas pessoas. Eu também sou testemunho da irmã Leida, lá do Sergipe, também sonho em trazê-la aqui em Jacobina e mostrar aos irmãos, já fiz isso lá em Dores. Mas, pastor, uma das coisas, né, ainda com relação à sua infância, adolescência, quem lhe conhece sabe que o senhor é um ávido leitor, tem uma questão cultural maravilhosa, muito, muito capacitado naquilo que faz, como um pastor, como ministro, como uma pessoa que lida, né, com casais, enfim, muito estudioso. Sendo de uma cidade tão pequena no interior da Bahia, 13 mil habitantes, bem pequena, quais foram os desafios para essa questão? Como que despertou no coração do senhor a questão educacional? Porque na vida de um ministro, né, na jornada de um ministro, a questão de ler, de estudar é fundamental, é importante. E vindo de uma cidade pequena do interior, crescendo ali, como que foi na sua vida esse desafio da educação? Que, claro, mais à frente foi servindo também para o seu ministério. Mas como é que foi esse início, esse desafio da educação na sua vida lá na cidade de Itagi? Eu ainda ontem, inusitadamente, a gente tem aqui um instituto chamado Instituto Teológico de Liderança, que a gente aplicou aqui na igreja. Eu dou aula toda segunda noite para esses alunos aqui. E ainda ontem eu estava falando sobre a questão da influência de pessoas que discipulam na vida de outros. Eu tenho convicção, pastor Robson, de que não há outro método eficaz, e não foi um método que nós criamos, uma forma que o mundo, né, descobriu. Hoje as corporações, as grandes, o mundo business sabe disso, trabalhando com a mentoria, né, com os grandes CEOs das grandes empresas, eles trabalham com o processo de discipulado, né, que eles chamam de mentoria. E eu falava, então eu acho que não tem outra forma que é bíblica, que é do discipulado. E eu falava sobre porque logo após a minha conversão, nessa mesma igreja, na Bahia, na Igreja Batista, eu tive um rapaz mais velho do que eu, César, que ele foi um grande discipulador para mim. E aí ontem eu estava falando para eles isso, porque eu me tornei um leitor, eu acho que mais, não sei tão se ávido, mas eu me tornei um leitor curioso a partir do momento que eu saía da escola e eu via, por exemplo, as aulas de história. A professora falava da história e tudo, mas aquela aula sucinta, né, de história, 2 períodos ali e tal. Aí eu saía, ia para a biblioteca, eu negociava com as zeladoras do colégio para eu ficar na biblioteca até o horário que ela saiu, porque todo mundo tinha que sair às 17h30. A escola fechava por dentro, para que elas pudessem fazer a parte de higienização das salas. Mas aí eu negociava com elas que eu ajudava a varrer, né, alguma sala em troca de eu poder ficar até às 18h30 na biblioteca. Naquela época, a gente ficava muito com o livro ali, muito dificilmente levava o livro para casa. Então, eu ficava lendo. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li foi História do Mundo Hammurabi, os Códigos de Hammurabi, né? E eu li aquilo tudo sobre o Egito e tal, ficava apaixonado. Mas eu ia para casa, não tinha tanto livro para ler. Aí eu encontrava no caminho eu achei no caminho um resto, né, uma casca de um sabonete Lux. Estou até fazendo propaganda aqui do sabonete, agora vai vender horrores só porque eu falei o nome desse sabonete. Oh, meu Deus, que me dera. Pois é. Aí eu fui lendo o rótulo desse sabonete e chegava em casa, na hora do banho, eu ficava lendo os potes de shampoos, né, que tinham lá das minhas irmãs, da minha mãe, e eu comecei lendo tudo aquilo curioso. E aí veio, porque a empresa Palmolive, naquela época, ela criava o português e logo embaixo colocava o espanhol. O produto veio da Argentina, e eu comecei a ler muito espanhol, e depois eu me tornei um pouco falante de espanhol também, porque eu comecei eu comecei a falar espanhol um pouquinho, e eu ganhei uma Bíblia em espanhol, já adulto, né, casado, e comecei a ler. Então, essa parte cultural, ela veio de uma sede
porque uma vez eu tive uma professora na terceira série do ensino fundamental 1, ela disse, se vocês quiserem conhecer o mundo, leiam, vocês vão fazer viagens sem sair do lugar. Eu acho que isso eu trouxe um pouco para a pregação. Às vezes eu convido o pessoal para fazer uma viagem sem sair do lugar. Eu ouço as vozes da professora Dejarlinda no meu coração, aqui na minha mente. E aí eu comecei a ler, eu lia muito. E eu lia porque eu queria, né, viajar. Quando eu lia aqueles textos, eu ficava dentro dele, né? E a minha família não era uma família culturalmente, assim, o interior da Bahia, as escolas primárias naquele tempo, eu era apaixonado pelas minhas professoras, tanto que nesse último livro agora que escrevi, eu fiz uma homenagem a essas professoras, porque eu devo um pouco dessa cultura. Então, isso me tornou um pouco mais, assim, curioso. E quando eu me converto, então, vou lá para a igreja e passo a conhecer um pouco de Cristo e a igreja, aí eu me lembro que César, esse discipulador, ele disse assim, olha, comece lendo os 4 evangelhos. Só que eu não li os 4 evangelhos, eu comecei lendo Gênesis. Sim. Eu ficava, Robson, numa viagem, era como se eu tivesse, quem me via, talvez, dizer, esse cara tá noiado, deve ter cheirado todas por aí. Porque eu viajava com aquelas histórias de Moisés e o mar aberto, e as histórias das guerras, aquilo eu via aquele povo guerreando. Então, isso foi me trazendo cada vez mais curiosidade de ler. E foi assim. Maravilha. E pastor, isso, como eu disse, é muito presente nas suas pregações, né? Você consegue transmitir isso para os ouvintes, né? Para aqueles que ouvem as viagens. Às vezes, eu já conversei isso com outros irmãos que têm a mesma impressão. Em algumas pregações, né, o senhor começa a trazer todo o contexto, o enredo, e a gente fala, meu Deus, onde é que ele vai parar com isso? E no final, aquele encaixe perfeito, e a história, a gente compreende tudo e viaja na nossa mente, né, nos nossos olhos ali a cena. Isso é um dom, isso é maravilhoso, mas Deus usa, né, e veja como é maravilhoso. Professores, né, um discipulador, como que é importante o papel de um discipulador. Se toda a igreja entendesse isso, tivesse encargo. Sim. De discipular alguém, um jovem que chega na igreja, uma criança, um adolescente chega na igreja e às vezes alguém que cola nele começa a gerar fome e sede no coração dele pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor. Como isso é impressionante. Pastor, infância, adolescência, juventude, Itagi, eu não sei em que momento exatamente, né, da sua jornada aí já na igreja, mas em que momento houve aquele que eu acho, né, que é o segundo mais importante encontro da vida de uma pessoa, que é com a pessoa amada, que é com a pessoa que vai trilhar os caminhos, né, de Deus junto conosco, vai ser a nossa cara metade, a metade da laranja, unha e carne, aquela coisa toda. Foi lá em Itagi ainda que o senhor conheceu a irmã Fernanda. Como é que foi esse momento? Foi dentro da igreja? Me fala um pouco para a gente, porque nosso ministério, né, sermos pastor, o ministério, né, de um homem, na jornada da vida, Deus coloca na nossa vida uma pessoa que vai caminhar junto conosco nessa jornada. Que por vezes nós vamos ser aqueles que levantam, por vezes somos aqueles que somos levantados por ela, né? E conta para a gente como é que foi, como é que nos arranjos gloriosos de Deus, a irmã Fernanda apareceu na sua vida. E aí o coração foi flechado, o friozinho no coração começou. Como é que foi isso, pastor? Fernanda morava numa cidade, muitos conhecem, na Bahia, chamada Teixeira de Freitas, embora ela fosse natural de Jequié, bem próximo a Itagi, mas fora criada em Itagi até os seus 12 anos, sem tese. E o pai dela trabalhava numa empresa que tinha que morar em Teixeira de Freitas, era a Celulose, Sul Bahia Celulose, uma empresa de papel, né? E aí ele se mudou para lá, ele era gerente naquela empresa e se mudou. E anos mais tarde, aí por volta de Fernanda com 14 anos, imagina, né? 14 anos, ela volta para Itagi para passar um ano junto com a mãe e as 2 irmãs. E morando em Itagi, ela vai morar na casa da avó dela e do avô paterno, os avós maternos, na verdade,
de frente à casa da minha mãe, né? Então, eu tinha por volta de 16 anos, 17. Menino, quando eu vi aquela mocinha, eu falei, gente, mas que moça linda, que menina maravilhosa. Era uma boneca, né? Uma coisa linda. Aí eu fiquei apaixonado. E aí vem uma curiosidade. Naquela época, os pais da gente colocavam a gente para estudar o curso de datilografia. E aí você vai digitando aquele negócio todo, né? E aí eu fui fazer o curso de datilografia e quando concluí eu já estava datilografando tudo, mas não tinha uma máquina. Aí uma vizinha emprestava uma máquina pequenininha, aquela chama Letteris, uma pequenininha portátil, e a primeira escrita que eu digitei na máquina fora um bilhetinho para a Fernanda com algumas frases poéticas que eu mesmo escrevi. Foram versos, Robson, que deu 4 estrofes de versos. Eu escrevi, datilografei, recortei, dobrei, fiz um envelope colorido e coloquei uma correntinha. Não sei onde eu consegui aquela correntinha, não me lembro se era das minhas irmãs. Eu sei que eu coloquei aquela correntinha dentro dessa cartinha, entreguei a Fernanda, toda apaixonada, né? Na mão dela. E lá em casa, ela chegou de frente, quando ela abriu aquilo, ela leu, ela sorriu e correu. Eu digo, bom, ou eu escrevi mal, ou ela ficou muito emocionada. Eu quero acreditar na segunda hipótese. E deu certo, né? Bom, deu certo. Mas aí ela foi embora. Os pais acabaram retornando para a empresa novamente e lá ficou eu, né? Apaixonado. E nesse ínterim, eu sonhava, cara. Eu chegando de avião em Teixeira de Freitas. Olha, nem aeroporto tinha lá, nem na minha cidade de Itagi. Imagina, Itagi é uma cidade primeira, né? Colocou a segunda, acabou, né? 13 mil habitantes da minha cidade maravilhosa, mas eu amo muito a minha terra. E eu sonhava que eu pegava um avião lá em Itagi e ia para... Olha que sede, que paixão. Mas acabou que o destino nos fez encontrar, tenho certeza que foi Deus que trabalhou tudo isso. E Fernanda volta agora para morar definitivamente em Itagi. Isso ela já tinha 18 anos, e eu já com 21. E aí, ela quando faz 18, eu ainda tinha 21, nós nos casamos. Aí nos casamos, ela na igreja trabalhava, já estava na igreja envolvida nos ministérios, e nós nos casamos. Namoramos e casamos em 5 meses. Eu disse a ela, olha, eu estou indo para ser pastor, estou fazendo o seminário, não sei se eu vou ser de fato, mas eu estou apaixonado por você, eu quero casar contigo. Você me aceita como marido? Ela disse, aceito. E aí, meu filho, pronto, de lá para cá foi só paixão. Eu continuo escrevendo versos, não mais na maquininha, mas agora no computador. Importantíssimo isso. Nossa live aqui, nosso podcast, além de conhecer o ministério, né, a jornada do ministério do pastor Silvio, também é uma maneira daqueles, como disse o apóstolo Paulo, que almejam, né, o ministério, de compreender não só os desafios, mas também aprender coisas que são fundamentais, né, pastor, no ministério da gente. A pessoa que a gente casa... E a vida não é fácil para ninguém. Quem acha Exato. Que tudo tem que vir de bandeja, não, a vida é um desafio. A vida... Viver é um parto. Viver é um parto. Veja, não importa se é um parto cesáreo, se é um parto natural. Veja que a gente sai de dentro daquele mundinho todo confortável. Ao sair, é um mundo oco, né? Um mundo que a gente não consegue palpar. Então, já começam os nossos desafios, se iniciam daí. Então, tudo é a vida, viver é um grande desafio, né? Respirar, preencher os pulmões de ar, então andar, ter que aprender a falar, tudo na vida é complexo. E essa complexidade nos leva para perto de Deus. Então, não existem caminhos fáceis, os caminhos são difíceis. José, por exemplo, foi um homem que Deus tinha uma grande obra, não é verdade? Mas enfrentou o calabouço, enfrentou a traição dos irmãos, enfrentou a acusação falsa pela esposa de Potifar, foi preso novamente, mas no fim completa aquilo que Deus tinha. Ora, Deus estava dormindo quando José estava naquela trajetória difícil? Não,
aquelas dificuldades faziam parte da trajetória da vida de José, sem dúvida. Exatamente. Dentro de tudo, dentro dos planos do Senhor. E essas coisas, né, ou enche a nossa bagagem de ferramentas ou de peso, né? Com quem vai casar, as decisões que a gente precisa tomar e que vão contribuir para o ministério, ou vão, às vezes, ter um peso também para o ministério. Tudo isso tem que ser sempre colocado diante do Senhor. Pastor, como foi o chamado do Senhor para o ministério? Porque é uma das dúvidas que eu ouço muito, né, com os obreiros que eu acompanho, e é uma das coisas que eu falo para eles e às vezes eles não acreditam. A questão de você ser questionado, né, às vezes pelo inimigo das nossas almas, pelas circunstâncias, será que eu de fato tenho um chamado da parte do Senhor? Será que eu sou a pessoa certa, no lugar certo? Deus me colocou aqui? Esses pensamentos, o diabo vai lançar a vida inteira para a gente. Mas há um momento, nós fazemos nossos planos, queremos entrar na faculdade, planejamos nossa vida, planejamos ganhar dinheiro, ter profissão, mas chega um momento que Deus entra na nossa história e nos mostra a vontade dele para a nossa vida. Né? Às vezes, quando nós já estamos adiantados, com muitos planos nossos correndo, e às vezes Deus é tão bom também que nos chama antes da gente colocar os pés na nossa própria jornada. Como é que foi na sua vida? Quando foi e como foi que o senhor entendeu o chamado de Deus específico, ministerial, para ser pastor, e como foi essa resposta que o senhor deu a Deus, respondendo, indo para seminário, enfim. Conta para a gente, pastor, como é que foi um pouco essa experiência do chamamento, do chamado de Deus na sua vida. Eu acho que todo homem, Robson, todo homem, antes do ministério, antes de efetivamente estar lá, em loco, no ministério, ele é sonhador, ele tem sonhos. Deus nunca pegou pessoas que não tivessem sonhos. É verdade que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a gente sonha, nós humanamente temos sonhos, né? Você sonha em ter casa, você sonha em ter esposa, você sonha em ter um emprego, em ganhar dinheiro, em ser autossustentável, todo mundo tem sonhos, né? Quando eu estava nessa fase dos 14 para os 15 anos, eu já lia bastante, e como a gente falou aqui no início do bate-papo. E pelo fato de eu ler muito, eu acredito, assim, né? Não sei se é com todo mundo, mas, assim, eu me tornei um escritor. A facilidade de escrever, obviamente, ela surge da perspectiva de você ler também, conhecer as palavras e tal. Então, o mundo visível, real, Robson, e o mundo invisível, o mundo imaginário, ele já fazia parte da minha mente, né? A partir da leitura. E ao ler muito, eu lia muito, e aí eu também falava. Eu falava muito. Na minha escola, não é possível para falar. Aí teve a eleição de presidente do Grêmio. Aí eu fui presidente do Grêmio. Interessante que o rapaz que foi candidato falou assim: olha, Silvio, para eu não ser candidato sozinho, eu vou te chamar. Você é um cara bom de fala, para a gente concorrer junto. Porque aí eu não ganho sozinho, ele dizendo isso, né? Eu acho que ele achava que ele ia ganhar a eleição. E eu também achava que ele ia ganhar, já que ele estava na frente, fazendo vários movimentos e tal. Mas ele me chamou, aí eu falei, então eu topo. Aí eu fui candidato. Montei a minha chapa e fui candidato. No final da conta, acabei ganhando a eleição e ele perdendo. Foi um golpe duro para ele, mas para mim também foi uma surpresa um pouco desagradável, porque depois que ganhei, eu falei assim, tá, e o que é que eu vou fazer? Como é que faz isso, né? E naquela época, falando dos sonhos, eu falava muito, e aí eu comecei a escrever discursos, veja você, quando eu tinha 16 a 17 anos, Robson, eu escrevia discursos para professoras em formaturas, eles me procuravam para escrever. E eu escrevia, e eles gostavam, né? E aí, algumas delas eu até ensaiava. Aqui você fala assim, né? Meus queridos alunos, né? Tenho eu gratidão por ensinar-vos. Aí, mas notoriamente essas palavras saíam porque elas estavam nos livros que eu ouvia, né? E aí eu me vi fazendo discursos para políticos. E aí eu me filiei a um partido político quando eu completei 18 anos, e eu fui candidato a vereador na minha cidade pela primeira vez. E foi uma experiência agradável. Porque quando eu entrava, subia nos palanques para falar,
eu falava, e a multidão, ela ficava, né, ela gostava, ela aplaudia. E aquilo começou a me render um certo tipo de sonho. E eu sonhava, Robson, em ser prefeito da minha cidade. Eu sonhava em ser o governador da Bahia. Eu disse, olha, eu vou ser um grande governador da Bahia, não é? E quando eu for governador da Bahia, eu vou parar, porque eu quero governar a Bahia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, era o meu sonho. Aquele era o meu sonho. Quando eu faço 19 anos, eu já estava na igreja, paralelo a isso, dando aulas na classe da escola bíblica. E aí eu queria saber mais. Eu vi alguns pregadores, naquela época a gente não tinha o YouTube para nada disso, não é? Mas eu vi alguns pregadores ao vivo e a cores, e eu ficava pensando, como é que ele sabe tanto, né? Como é que ele sabe a data? Como é que ele sabe a parte geográfica? Eu não sei nada disso, né? Aí eu queria aprender. Então, aquela velha desculpa, eu entrei no seminário, pastor Robson Santos Silva, para conhecer e dar aula na Escola Bíblica Dominical, porque o meu sonho era ser prefeito da minha cidade. Não tinha outra razão, era essa. Quando eu começo a estudar, e era muito difícil, porque eu estudava um modelo modular, eu estudava, era R$30 à época, por mensalidade, se eu quisesse fazer 2 disciplinas, R$60. Eu estudava numa época pobre e eu tinha que apresentar trabalhos respondendo e mandar via correio. Veja você. E eu tinha que pagar o selo, não era resposta paga, não. Mas uma vez a cada 3 meses eu tinha que estar no seminário, que era na cidade de Teixeira de Freitas. Era muito difícil. E nesse ínterim da minha vida, no ministério, no seminário, talvez é um dado que pouca gente conheça, a igreja-mãe que eu estava tinha um trabalho na roça, na zona rural, uma região chamada Ponto Novo, que é um povoado de Dariumeira, a cidade de Dariumeira, mas eu era de Itagi. Itagi tinha uma congregação em Ponto Novo. Pois bem, o obreiro que estava lá saíra, não conseguia mais ficar, e a igreja começa a orar. 30 dias, meu irmão. E aí eu e a Fernanda, já casado, recém-casado, nós íamos para a campanha de oração, 30 dias, para Deus indicar o obreiro de Ponto Novo. À época, eu estava nos meus 2 anos e meio de seminário. O pastor Lúcio me chama, um homem de Deus, um homem que eu devo muito uma parte da vida de oração que tive, o legado de estudar a Bíblia. Ele está vivo, mas eu falo, era a época, ainda é um homem de Deus. E aí ele me chama no gabinete e disse, irmão Silvio, eu tenho sentido que é para você e a irmã Fernanda irem para Ponto Novo. Eu não sei o que é que me deu, eu acho que certamente foi Deus. Eu disse, pois não, pastor, eu estou pronto, eu vou. Aí Fernanda também do meu lado disse, nós vamos. Eu digo, gente, mas como que eu vou para lá? Depois que eu fui, agora eu não posso mais dizer não, fiquei com vergonha. E fui. E indo, cuidando daquela congregação como dirigente, chegou a necessidade da ceia, de dar ceia para o povo. E nem sempre o pastor podia estar lá. E aí a igreja me faz a ordenação ao ministério pastoral antes de eu concluir o seminário. E aí eu passei pelo crivo e fui ordenado a esse obreiro. Mas não te digo que foi uma convicção no meu coração. Não, Deus... né? Aí as crises começam a vir. A primeira crise que a gente enfrenta, eu não sei, no meu caso, pessoalmente, foi, meu Deus, a igreja está trabalhando para me sustentar. E eu não estou trabalhando, porque até que você entenda que aquilo que você está fazendo é um trabalho, é o trabalho de Deus e que o obreiro é digno do salário, isso dava uma crise na minha cabeça muito grande. E eu fui depois morar no Rio de Janeiro, onde aí então concluo o seminário, e
me torno um pouco mais reconhecido até internamente por mim mesmo como um pastor. E lá, trabalhando como pastor no Rio de Janeiro, servindo, morei lá 10 anos, a Vitória mais nova, nossa filha, ela é carioca, nasceu lá, mas não gosta de dizer que nasceu lá, ela prefere dizer que é baiana, mas não é de papel, né? E lá no Rio de Janeiro, essas convicções foram se tornando mais decisivas. É a tua pergunta. Como que isso, então? Mas eu tive crises, eu tive vontade de desistir. Por quê? Porque o ministério pastoral ele tem as suas dificuldades, as suas peculiaridades. E tem gente que te vê como pastor, e tem gente que não te vê como pastor. E ao não ver como pastor, aquilo cria um desafio muito grande dentro de nós. Eu comecei a enfrentar uma crise existencial. Foi a essa época, meu amigo, que eu chorava muito no banheiro, para a Fernanda não perceber, e cantava. Foi essa época que eu cantava, depois que eu vi essa canção, Tá Sofrendo Louve, tá chorando louvo, o louvor invade o céu. Então eu cantava no banheiro alto, desafinado, mas as lágrimas descendo, misturado com as águas do chuveiro. E eu acredito que aqueles dias foram decisivos para que Deus confirmasse no meu coração, falando, não adianta, para onde você correr, eu te chamei para esse ministério. E aqui estou eu, há 26 anos, nessa caminhada com Cristo. Não é fácil. Não é fácil. Pastor, como o senhor falou há pouco, às vezes todos nós passamos por dificuldade. Às vezes aqueles que almejam, né, e olham para um pastor, que se inspiram em algum pastor, acredita que a coisa é muito linear, né? Deus fala um dia só, numa vigília, você ouve, tem a plena convicção, e aí vai atrás de um seminário, atrás de algum mentor que lhe oriente como fazer, a igreja envia, e dali você aprende teologia, volta para a igreja, é ordenado e tal. E não é assim, veja o que o pastor Silvio está falando aqui, irmãos que estão assistindo essa live, estão acompanhando essa live. A convicção para o ministério, assim como acho que tudo, né, pastor, na vida da gente, nosso relacionamento com Deus, esse entendimento, ele é progressivo, ele é exaustivo. Progressivo, a palavra é essa, progressivo. Ele é fruto de... À medida que você conhece mais a Deus, mais você vai conhecendo o seu ministério também, o seu chamado. Sim. O seu relacionamento com Moisés. Moisés foi caminhando, né, e crescendo. Paulo passou por isso. Os grandes profetas passaram por essa progressão de compreensão, né? O profeta foi para a caverna, disse, olha, eu não vou mais, eu não quero ir, eu não estou querendo ir. Jonas fugiu, né? Amós disse, olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu não estudei para ele. Jeremias disse, não, eu estava fazendo faculdade de sacerdote, eu não queria esse negócio de profeta. Então, mas essas confirmações de Deus, elas são progressivas de fato. Exato, e lida muito com aquilo que de fato é o nosso ministério, que é um ministério sustentado pela graça de Deus. Quando a gente pensa, ou como alguns pensam, que o pastor é supra-sumo, é suficiente, ele está ali, tem tudo aquilo, porque há naturalmente qualificações ou qualidades que sustentam o ministério, eu engano. Quem sustenta o nosso ministério é a graça de Deus, inclusive o entendimento desse chamado, você entender que você não querer, você dizer, eu não sou a pessoa certa para isso, e Deus ele confirmando em crises, em choro, em momentos no banheiro de choro. Moisés disse, manda Arão fala melhor do que eu, né? Moisés colocou para Deus as suas imperfeições, né? Sou pesado no falar. Então, assim, quando alguém me fala, pastor, né, os irmãos que andam comigo, e certamente os que andam com você, alegra o nosso coração quando a gente ouve um obreiro dizendo assim, eu não consigo. Do que aquele que diz assim, eu vou porque eu dou conta, porque eu sei falar, eu tenho habilidade para isso. Eu tenho medo desse. Exatamente. Porque pastor, o eu não consigo é a prova de que você não se vê naquele negócio. E Deus vai lapidando. Exatamente. E chamado tem muito a ver com isso. Claro que há, né, inúmeras formas de Deus falar conosco com relação ao chamado pastoral, não há uma regra. E é por isso que a gente está aqui hoje ouvindo o pastor Silvio, porque isso vai trazer para o coração daquele que tem um chamado, seja para o ministério pastoral ou qualquer outra área da igreja, paz no coração, de entender que o chamado vem de Deus,
a capacitação, né, as portas se abrem a partir do Senhor, é para a glória dele e durante todo o nosso ministério. Não vai chegar um momento na sua vida, meu irmão, como não existe na nossa, que a gente fala assim, olha, cheguei em tal ponto que agora sim eu vejo que a igreja anda por causa de mim, porque eu sou bom nisso, aquilo. Não existe isso. Porque todas as vezes que nós nos ajoelhamos para orar, nós reconhecemos que é Deus que sustenta, é Ele que tem sustentado a cada dia, depois de um aconselhamento, que você vê, olha, Deus me usou para uma pessoa, depois de uma pregação, você vê, é Deus purinho, porque a gente não dá conta, né? Não. Quando eu saio de um aconselhamento, às vezes, eu tenho a impressão que quando chega diante de nós no aconselhamento, algumas demandas, às vezes, quando a pessoa está me contando o caso, eu estou, meu Deus, o que é que eu vou falar para essa pessoa? Eu fico assim pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer para ela ou para ele? E quando ela termina de falar, aí você começa... Então, eu começo a falar e depois eu digo, não, eu não humanamente tinha essa palavra. Foi Deus que fez. Nós somos apenas os vasos do Senhor. Ele é que faz. Perfeito. Pastor Silvio, uma coisa que eu falei há pouco, né, com relação à vida da irmã Fernanda, com relação ao ministério, a mulher, né, como co-participante do ministério pastoral, como pastor, como que o Senhor vê o papel da esposa na vida, na jornada de um ministro? Na sua experiência com a irmã Fernanda, porque a gente que conhece um pouco dentro de casa, a gente senta, né, à mesa com o pastor Silvio para conversar, e a gente percebe, ouve as histórias, ouve os testemunhos, ouve as coisas, e vê que não existe o pastor Silvio pastor lá na igreja, alheio a Fernanda, alheio à vida de casal, e quando chega em casa, aí sim surge a figura da esposa. Fernanda, quem conhece, tem uma característica muito meiga, muito assim... muito querida, né? Muito mais diferente do pastor Silvio. Fernanda conversa menos, né? Fernanda está ali sempre disposta a servir, a orar e estar junto. Então, qual o grau de importância que o Senhor vê na sua vida, na sua jornada, através da vida de Fernanda, a partir da vida de Fernanda na sua vida? Como que o Senhor enxerga o papel da mulher junto com o esposo no ministério pastoral? Olha, uma excelente pergunta, e eu faço votos que esse podcast, essa minha pergunta, especialmente essa resposta, chegue a tantos outros colegas. É preciso observar dois fatores. O primeiro, quando nós casamos, antes do ministério pastoral, ou até que aqueles que casaram no ministério pastoral, que foram ordenados pastores solteiros, quando nós casamos com uma mulher, não a esposa do pastor. Eu diria que até se um pastor for solteiro e casar no exercício do ministério, ainda assim ele está casando com a esposa dele. Essa é a primeira parte que precisa ficar bem definida. Nós, homens, casamos com as nossas esposas. Eu casei com Fernanda, a minha esposa. Obviamente, quando eu fui a namorar e falei com ela, disse, olha, eu estou no seminário, não sei se você é pastor, mas lhe implica o desafio de eu ser pastor? Ela disse, não. Mas se eu não for pastor também, eu tenho vontade de ser político. Eu vou ser candidato a prefeito, vou ser governador da Bahia, você está preparado para ser a primeira-dama da cidade, do município? Ela disse, não. Ela disse assim, eu não acho que você vai ser essas coisas. Eu acho que você vai ser outra coisa. Tá certo. Então, o primeiro detalhe do relacionamento do pastor com a esposa é que a esposa é dele. É a mãe dos filhos dele. Essa é a primeira parte. Antes de qualquer coisa, esse homem casou com essa mulher e a mulher é dele. Ele vive com ela, tem uma vida com ela, ok. Ele é Silvio de Fernanda, que é o Silvio que ajuda a lavar a louça, que ajuda a fazer as coisas em casa, que ajuda a criar as meninas, que troca a fralda, que levanta à noite. Enfim, é o Silvio marido. Coincidentemente, na trajetória, esse marido homem, foi chamado para ser o homem pastor.
Isso não desmerece o fato dele não cuidar da esposa. Agora, pelo contrário, a palavra de Deus disse, Paulo dizendo a Timóteo, se você cuidar bem da sua casa, você certamente vai cuidar bem da igreja de Deus. Agora, o que era o cuidar bem da casa? É efetivamente esse marido que está bem com essa esposa, que é a esposa dele antes dele ser pastor, ou até que ele já fora pastor, mas mesmo assim a esposa dele. Isso precisa ficar bem claro para o obreiro e para a igreja. Aí vem a segunda parte. Agora, uma igreja está convidando o pastor Silvio para ser pastor. Olha-se a figura da esposa. Todo mundo vai olhar. Ninguém vai deixar de olhar. Isso é óbvio. Agora, o que precisa ficar claro para a igreja é a minha esposa, ela é crente, como qualquer outra esposa. A minha esposa vai servir na igreja onde ela gosta de servir. Por exemplo, a minha esposa, Fernanda, ela não gosta de ficar na frente falando, pregando, fazendo essas coisas. Ela não gosta. Mas se chamar a Fernanda para ajudar na cozinha, ela vai feliz. A gente até brinca que o ministério de Fernanda é o ministério da cebola. Ela gosta de cozinhar. Ela gosta de servir à mesa. Mas Fernanda também gosta dos bastidores. Ela gosta de ajudar, ela gosta de fazer e tal. Aí algumas igrejas, erradamente, elas desenham a ideia de que a esposa desse pastor tem que ser a melhor mulher da igreja. Ela tem que ser o padrão da igreja. Ela não tem que ser padrão da igreja. Ela não se veste indecente, não é porque ela é esposa do pastor, é porque ela é crente. Ela não dá mau testemunho, não é porque ela é esposa do pastor, é porque ela é crente. Porque não é só a esposa do pastor que não tem que vestir roupas indecentes, ou um linguajar indecoroso, ou uma vida de não testemunho. São todos os crentes, são todos os servos de Deus. Agora, olha-se mais para a figura da esposa, porque ela está em evidência. Entretanto, é preciso deixar claro, e eu deixo isso nas minhas posses, quando estive nas igrejas, quando sou entrevistado para uma igreja, dizer o seguinte: olha, irmãos, Fernanda é a minha esposa. Ela não é obrigada a servir a MCM porque é esposa do pastor, não. Ela vai servir a MCM, ela tem capacidade para tal? Tem. Agora, Fernanda, meu bem, você quer, surgiu a oportunidade, você quer assumir? Ela vai dizer assim: ô Silvio, não. Eu Silvio, não. Eu não posso. Tá bom. Ô Silvio, eu aceito ser a líder do grupo de MCM. Bom, Fernanda aceitou não por ser esposa do pastor, é preciso ficar claro para a igreja. Ela aceitou porque ela quer servir o reino. Ela pode servir na área da educação cristã, ela pode servir na área do louvor, qualquer outra área da igreja, mas porque ela gosta daquilo, ela se identifica. Tem mulheres de pastor, por exemplo, que gostam de falar muito. Precisa ter cuidado. Porque se às vezes ela fala demais na igreja, o pastor coloca ela demais para pregar, vai chegar uma hora que vai ficar confuso. Quem é o pastor aqui, na verdade? Mas isso não exime que essa mulher seja uma professora na classe, que ela seja uma líder do ministério. Não proíbe. Mas não pode colocar o peso. Então eu deixo bem claro nas postas seguintes: olha, todo mundo peca, todo mundo veste uma roupa, vez ou outra, indecente. Não é só a esposa do pastor, não é só a mulher do pastor, que a gente coloca sobre ela um peso que não é dela. Esse peso do ministério não é dela. O peso é do pastor, é do homem. Ele é o pastor da igreja. Agora, ele não tem que casar com a mulher que a igreja goste ou não goste. O primeiro detalhe: essa esposa é dele. Ele ama essa esposa, ele convive com ela. Ele já é o pai que ama, que cuida, que zela, que abraça, que vive com essa mulher. E eu, como igreja, preciso respeitar. Se ela é feia, bonita, se ela é magra, se ela é alta, se ela é gorda, se ela é preta, se ela é branca, se ela tem cabelo ruim, cabelo bom, não importa. Ela é a esposa dele. Agora, se ela é uma pessoa antipática emocionalmente, é um problema também dela. A igreja não tem que sofrer ou deixar de ficar feliz ou não triste, porque a esposa do pastor é sorridente, é antipática, é calada, é faladeira. A igreja deve aceitar essa esposa, porque primeiro ela é dele. A esposa do pastor não é uma pessoa que tem que vir com um pacote: olha, o pastor vem, a esposa dele é a líder das mulheres. Não, ela pode vir e não ser líder das mulheres. Ela pode ser líder das crianças, líder dos adolescentes, líder dos jovens, líder do Ministério de Louvor, líder de nada. Ela pode não ser líder de nada, mas mesmo assim ela é a esposa dele, só que ela é crente. Então,
a gente às vezes coloca um julgo sobre a esposa que não é legal. Então, a minha relação com Fernanda é uma relação assim muito equilibrada, né? Eu a trato muito bem na igreja, perante a igreja, porque o que eu faço não é para a igreja ver, é porque é verdade. Eu sinto feliz em dizer que essa mulher, que é Fernanda, é meu amor, é minha companheira, que antes da igreja saber das minhas dores, antes da igreja descobrir que eu estou com garganta inflamada, que eu estou com dor de cabeça, que eu estou de chikungunya, que eu estou de dengue, que eu estou de hérnia de disco, que eu estou com rinite alérgica, é ela que sabe. Então, ela é meu amor, ela é minha vida, minha companheira. Agora, ela não tem que fazer nada na igreja para agradar a igreja, ela tem que fazer para agradar Cristo. Se ela agrada a Cristo, ela veste uma roupa boa, uma roupa bonitinha, composta. Se ela agrada a Cristo, ela é uma mulher de oração, junto com as outras irmãs. Se ela agrada a Cristo, ela não é fofoqueira. Se ela agrada a Cristo, ela não é uma vergonha, ela é um amor. Agora, em casa, eu sou o mesmo amor que eu sou na igreja. Eu brinco com ela, eu cuido dela, eu lavo a louça para ela quando tem muita coisa. Detesto varrer casa, mas às vezes minha avó varrer casa. Eu não gosto de varrer casa, eu não gosto de lavar lavar chão, mas eu faço para ajudá-la. Por quê? Porque eu sei que ela está cansada dos afazeres da casa e eu vou ajudar como minha esposa, minha companheira. E na igreja, eu sou até bruto muitas vezes, que eu não quero que ninguém fale mal de Fernanda. Por quê? Porque se falar mal de Fernanda, fala mal de mim. Porque é meu amor, é minha vida, é minha companheira, é quem chora comigo as lutas que eu tenho. Não é? Então, essa relação Silvio e Fernanda, pastor e esposa de pastor, ela precisa ser bem definida. Primeiro, é minha esposa. Segundo, ela faz no reino o que ela quer porque ela gosta, não porque ela é obrigada a fazer porque é a esposa do pastor. Se ela veste uma roupa mais composta, não é porque ela é esposa do pastor, é porque ela é serva de Deus. Não é? Agora, se a igreja começar a impor que ela tem que vestir isso, fazer aquilo, calçar isso, cortar cabelo daquela maneira, ela não vai viver para Deus, vai viver para a igreja. E toda vez que a gente vive para instituições, a gente sofre. E eu acho que eu não posso permitir como marido, principalmente como marido, depois como pastor, porque além de ser marido de Fernanda, eu sou o pastor dela, ela é minha ovelha do rebanho de Cristo. Eu tenho que primar, zelar pela qualidade de vida espiritual da minha esposa, como de qualquer outra ovelha. Não, meu filho, não vive na igreja por obra, não vive na igreja por imposição, vive na igreja para servir. Como eu falo para qualquer ovelha, eu falo para Fernanda, a minha esposa, que também é minha ovelha. Maravilha, perfeito, pastor. Isso alivia as cargas, né? Alivia. Se todo querido irmão que está ouvindo e que almeja o ministério, e esse acerto começa dentro de casa, aliviando as cargas daquilo que de fato não deve ser, né? Às vezes nós permitimos que a própria igreja coloque carga sobre nós, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida, sobre a nossa esposa, nós que permitimos isso. Mas quando tudo é bem definido dentro de casa, os papéis são bem claros, como você falou, isso é vivenciado à vista dos outros, aquilo que acontece dentro de casa. Maravilhoso. Pastor, uma das características da sua vida, do seu ministério, mas da sua vida, como homem de Deus, das habilidades e dons que Deus tem lhe dado, como você mesmo falou, é escrever, não é? E as igrejas que você já pastoreou sentem isso, né? Percebem isso. E, em particular, né, a igreja de Jacobina, e o tempo que o senhor passou, ainda que breve tempo aqui, 1 ano e meio, se não me engano, aqui em Jacobina, foi muito abençoada, né, pelos seus escritos. E um desses escritos, em particular, eu quero pedir ao irmão Paulo que prepare aí agora, que nós vamos ouvir aqui na nossa live. Paulo, fique à vontade. Estão acompanhando nesse momento esse canal. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Deixar o meu abraço fraterno ao pastor Silvio, a todos que acompanham, e compartilhar com vocês uma poesia que eu conheci há poucos dias, que me foi encaminhada pelo amigo, o confrade Paulo Barbosa, escrita pelo pastor lá nos idos de 2017, na sua passagem aqui por Jacobina. Minha cidade, Jacobina. Jacobina, aqui é minha terra, aqui é meu chão, cidade amada do meu coração. Da Bahia eis o ouro e do Brasil parte do tesouro. Jacobina, cidade forte de gente unida, acolhedora, trabalhadora, esteio da região, eis uma flor no sertão.
Cercada de montanhas exuberantes, da Chapada Diamantina, tu és a primeira, dos teus filhos és a cidade guerreira. O teu povo é esforçado, organizado, humilde, valoroso e ordeiro, mas sobretudo é povo guerreiro. Das tuas minas nasce o ouro, mas são os teus mineiros mais valiosos que tesouros. Jacobina, o teu céu é mais azul, lindo é teu branco, tuas montanhas são mais belas que ao longo das janelas te embelezam as terras. Tu és mãe da região, com um coração contrito, atende com amor todos os seus distritos. Junco, Itapeipu, Caatinga do Moura, Cachoeira Grande, Itaitu, Lajes do Batata e também Paraíso. Como os filhos ao redor da mesa, enxergam em ti o teu sorriso. Jacobina, terra dos Paiaiá, a mais linda terra entre as formosas, tem no teu seio solo fertilidade e das mulheres as mais charmosas. Se no frio ou no calor, no descanso ou no labor, o teu povo sempre te honra com elogios e com amor. No alto de uma serra, o teu lindo cruzeiro é bem visto, que aponta para o céu a alegria de estar vazio sem o Cristo. O Cristo não está mais lá, pois ao céu subiu prometendo um dia retornar. Vieram a te buscar riquezas, os corajosos bandeirantes, e nos deixaram esta terra que de todas é a mais brilhante. Se teu ouro é reluzente, o teu sol é mais incandescente, tuas árvores mais viçosas, tuas ruas sempre limpas, teu povo sempre amigo, recebe os forasteiros oferecendo abrigo. Jacobina, mãe querida dos teus filhos, és terra amiga, és de todas as cidades a mais receptiva, das famílias nativas, mas da minha és mãe adotiva. Jacobina é meu chão, é aqui o meu torrão, é minha nova cidade, sempre no meu coração. Já morei em outros lugares deste mundo, mas de ti eu nunca mudo, pois a Deus eu agradeço por me trazer para este berço. Jacobina, meu amor, minha rainha do sertão, majestade, a ti dedico minha vida e meu coração, para ver nos teus filhos o brilho reluzente da verdadeira salvação. Autor, Silvio Lamego, pastor titular da Primeira Igreja Batista de Jacobina, poesia em verso feita em 25 de julho de 2017, lembrando que devidamente registrada. Mais uma vez o meu abraço. Salve, salve, pastor Silvio. Maravilha! Obrigado. Parabéns, parabéns. Linda poesia, linda sobre a cidade, nossa cidade aqui de Jacobina. Geider, radialista aqui da nossa cidade, pastor Silvio. Muito obrigado, muito obrigado. Relembrar, né, desses ditos, foi um momento muito especial. Quando eu escrevi essa poesia, pastor Robson, eu vivia muito os dias felizes dessa terra maravilhosa de Jacobina, não é? E me saíram essas palavras que eu, mais uma vez, dedico a todo o povo de Jacobina. De fato, é uma cidade acolhedora. Maravilha. Nós temos aqui, pastor, mais... E Geider, que é um grande jornalista, né? Geider, que é um grande jornalista. Dos maiores aqui da nossa região, da nossa cidade. Nós temos mais 3 breves depoimentos, mas com muito carinho também para o senhor. Irmão Paulo, pode colocar para a gente? No dia que foi encerrada esta placa, na Primeira Igreja Batista de Jacobina, foi um dia de grande emoção. Porque eu sei que foi de Deus. Foi Ele quem te conduziu a fazer. Não foi obra de homens, não foi a pedido de ninguém. Foi pelo Espírito Santo, conduzido para que o Senhor o fizesse. E eu ouvi naquele momento a frase célebre que até hoje eu não consigo esquecer: a quem honra, honra. E Deus sabe todas as coisas. Que toda honra e toda glória seja dada
a Deus. Ao Senhor, a minha gratidão. Pastor Silvio, que bom poder lhe mandar essa mensagem, dizer para o Senhor tanto que o Senhor é importante para nós, para mim principalmente, o quanto eu te amo e te dizer o tanto que tu é especial para mim. Você é uma pessoa maravilhosa, que Deus continue te abençoando, tua vida, tua carreira, teu ministério, que Deus esteja contigo em todo o tempo. Que Deus te abençoe. Saudações, pastor Silvio amigo, tudo bem? Falar do Senhor é falar de um amigo, é falar de um irmão, é falar de um pai, é falar de um pastor. É citar a vida de um homem de Deus. Para mim, é muito honroso poder ter essa oportunidade de falar do Senhor, de lembrar das nossas andanças, de lembrar das nossas experiências. Olha só, aprendi e continuo aprendendo muito com o Senhor. Falar que o Senhor é uma pessoa especial para a minha família, é uma pessoa especial para a minha vida. Pastor, Deus continue te abençoando grandemente e que o Senhor diminua e Jesus Cristo cresça em sua vida. Forte abraço. Maravilha, maravilha. Irmã Reina, e aí falando acerca da homenagem com o nosso querido, eu não tive, né, o prazer de conhecer pessoalmente, o senhor também não, né? Mas ouvimos as histórias, os testemunhos acerca do irmão Joca. Então a irmã Reina aí dando depoimento, a irmã Nadir, como o senhor falou na poesia, a cidade que recebe de braços abertos, a casa da Nadir representa essa questão, né? Nadir é a personificação do povo de Jacobina. E o nosso irmão Wagner, amigão. Wagner, meu amigo nosso, tá aí mandando essas palavras. Pois é, pastor, pegando o gancho aí desses 3 depoimentos, né, caminhando já aí para o encerramento da nossa live, nesse dia, nessa noite preciosa do dia 6 de abril, uma das coisas que eu vejo, né, muito e que faz parte da nossa vida e que impacta na vida de outras pessoas são relacionamentos. Na vida ministerial, relacionamento é muito importante. Relacionamento é fundamental. Às vezes, quando a gente está naquelas crises, né, ministeriais, existenciais, pessoais, né, familiares, enfim, Deus fala conosco, mas muitas vezes Deus fala conosco através de relacionamentos, de pessoas que Deus coloca na nossa vida, que por vezes são ovelhas nossas, mas que se transformam também em amigos, se transformam em parceiros de jornada, de caminhada, e como que relacionamento é importante no ministério de um homem de Deus, na jornada de um homem de Deus. Eu tive o prazer de ver na sua jornada em aí 2 igrejas, né, que foi ovelha sua lá na Ciba, em Aracaju, e aqui em Jacobina, recebendo do Senhor a igreja, que onde o Senhor passou, o Senhor deixou bons relacionamentos, deixou pessoas que sempre lembram do Senhor como pastor, mas também aquela pessoa que recebia em casa, na cozinha, sentado à mesa, conversando. Quão importante para nós somos pastores, querido pastor, na nossa jornada, é cultivar bons relacionamentos, bons amigos na jornada, relacionamentos de discipulado, relacionamentos de caminhada, de parceria. Wagner falou aí de jornadas, de viagens, e às vezes é nessas viagens que a gente se conhece, a gente conversa, a gente alivia o coração, né? Tira os fardos uns dos outros. No seu ministério, relacionamentos foram muito importantes, marcantes na sua vida? Sim, só foram. Eu não sei, eu acho que eu sou um doente com relacionamentos. Alguém disse outro dia que a pior dificuldade... Ó o biscoitinho, vamos comer. O biscoitinho, Alguém disse que a pior dificuldade dele seria se ele ficasse cego, um pastor, né? Eu realmente acho que... Mas eu acho que a minha maior dificuldade seria viver numa ilha sem ninguém para conversar. Eu acho que o filme de Tom Hanks com a bolinha Wilson foi inspirado em mim. Eles copiaram, viu? Porque eu não conseguiria viver sem gente de jeito nenhum. Eu pegaria um coco daquele, faria uma pessoa para conversar comigo. Se eu tivesse numa delegacia preso numa cela isolado, eu desenharia alguém na parede para eu conversar com essa pessoa. O Ministério Pastoral precisa disso. Eu sou um dependente de gente, gosto de conversar. Alguém disse assim, mas
Não é todo mundo que a gente conversa de fato, mas assim, a gente tem sempre dando oportunidades, novos relacionamentos e vindo. Eu acho que isso é importante para a vida do pastor. Ele precisa abrir o coração, conversar e chorar e dizer que ele não é humano. E pessoas amigas fazem isso, muitas vezes fora do âmbito pastoral, que talvez possa te ajudar, te entender melhor. Porque se você chorar só com outro pastor, ele vai dizer, rapaz, vai orar mais um pouquinho, você é importante, não deixa isso agora não, tal. Mas quando alguém fala que não é pastor que fala com a gente, fala com outra visão, com outro olhar, e que pode nos ajudar muito. Eu gosto de relacionamento, eu sou um ávido por relacionamento, passaria mal se eu vivesse no planeta Terra sem relacionamento, né? Aquele filme do Will Smith, A Lenda, que ele é um caçador, né, dos zumbis, ele tem um cachorro, na verdade o cachorro é o companheiro dele. E depois que o cachorro morre, ele fica lá, ele entra numa loja, fala com o boneco sozinho. Eu digo, eu acho que eu seria um desse tipo de gente, se eu ficasse no mundo pós-apocalipse sozinho, né? A minha graças a Deus que quando Jesus voltar, eu vou também, eu tenho convicção disso. Perfeito, perfeito. Pastor, é muito importante na nossa vida estar cercado de gente, né? Como pastor, eu me lembro o nome do teu amigo lá de Palmas, pastor da Cibapa. Valmir. Nosso negócio é gente, né? Gente. Ainda, gente. Robson, que na caminhada você tenha algumas dificuldades. Você bebe o cálice da ingratidão, você bebe o cálice da traição, da solidão, você bebe o cálice da indiferença, da injustiça, mas... Poxa vida, nem todo mundo é igual, vamos seguir a caminhada. Eu acho que essa coisa de ficar frustrado nem combina comigo. Eu me frustrei porque alguém não me deu bom dia na rua. Não me deu bom dia porque talvez ele não queira gastar saliva, ou porque ele não me viu, ou porque é outra coisa, mas eu vou passar e vou ver outras 3 pessoas me dando bom dia. Então, que vida maravilhosa é essa? Então, o caso é seguir mesmo, é reunir, é comer churrasco, é estar juntos, é fazer barulho. Isso é vida boa. Pois é. Um bom ministério cercado de bons relacionamentos, né? Isso. Pastor, caminhando aqui para o encerramento, eu sei, né? E se eles não estiverem assistindo agora, eu vou mandar para eles. Eu tenho alguns queridos irmãos que caminham aqui comigo hoje, que estão almejando o ministério. E assim outros tantos que eu creio que estão assistindo agora ao vivo ou vão assistir em algum momento aí, e que eu sei que podem aprender muito, muito com a sua vida, com o seu ministério. 26 anos de ministério, 26 anos de caminhada, como diz, né, no chão da fábrica, no chão da igreja, caminhando com pessoas, lidando com pessoas. O seu gabinete é muito forte. Eu falo como alguém que já me vali dessa conversa em cozinha, conversa à mesa, mas também conversa pastoral, à mesa, sentado. Eu lembro que na Ciba, no final de 2016, né, eu sentado à sua mesa, eu e você sentado à mesa, e eu pude ter a liberdade ali, né, de chorar, né, naquele momento como uma ovelha sua, e ouvir do seu lado alguém que aliviava minhas cargas e meus pesos. Seu gabinete é muito forte, como assim também é muito forte o seu ministério no púlpito, o seu ministério da palavra. E Deus, mesmo no ministério pastoral, Deus nos chama com características diferentes, né? Alguns dão a ênfase em algumas áreas, outros em outras áreas, enfim. O que eu queria saber do senhor, para aqueles que estão almejando o episcopado, estão almejando o ministério pastoral. Se o pastor Silvio hoje se encontrasse com o pastor Silvio de 26 anos atrás, no início da caminhada, se o pastor Silvio de hoje se encontrasse com aquele jovem sonhador lá da sua cidade, lá de Itagi, conhecendo o Senhor, entendendo o chamado de Deus, almejando aí o ministério, entendendo o chamado de Deus, que conselho o senhor daria hoje, no início da caminhada de Silvio Lamego, de 26 anos atrás, daquele jovem sonhador, e que vai servir para muitos que estão assistindo nossa live hoje? Olha, essa pergunta de todas é a mais difícil, não é? Eu acho que ela pode ser respondida em 2 respostas. Primeiro, não brigue com Deus. Se eu tivesse que voltar no passado, eu efetivamente, como um chamado para o ministério pastoral, eu não brigaria com Deus. Eu já briguei com Deus algumas vezes, imbecilmente, se essa palavra existe.
ridicularmente eu já briguei com Deus. Houve um momento no Rio de Janeiro, eu estava no auge de uma crise existencial profunda. Se deveria lutar, continuar, né, pastoreando, cuidando de gente. E eu me lembro que eu conversei com Fernanda, nós fomos orar naquele dia, era uma sexta-feira. No sábado de manhã eu saí cedo, fui até a Praça 15 do Rio de Janeiro, onde tem as barcas, e lá eu sentei na frente daquelas barcas Rio-Niterói. Era sábado, céu com poucas nuvens, azul, e eu fiquei sentado sem dizer uma palavra para ninguém, inclusive para Deus. Nem pensei em falar com Deus. Eu fiquei olhando as barcas indo e vindo, sempre gostei de mar, sempre me inspirei no mar. Inclusive, esse novo livro que está vindo é um livro sobre o mar, sobre a travessia de barco, é um livro fantástico. Tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de morar em Aracaju, da onde eu escrevi o livro. Ele foi escrito lá em Aracaju, e eu viajei muito no porto de Aracaju, observando, fiz entrevistas com marinheiros e tal. E naquele dia, Robson, eu voltei para casa, tomei banho, mas antes de ir para cá, de voltar para casa, eu peguei a chave da igreja, assim, aquele bolo de chave, e disse: olha aqui, Senhor, amanhã eu as entrego ao Senhor. Eu nunca fui na sua mesa pedir emprego. Eu nunca coloquei um currículo de pastor na sua mesa. Foi o Senhor que me chamou. Mas eu não posso morrer por igreja. Quem morreu por igreja foi Jesus, o teu filho, e eu não sou Jesus, eu não vou morrer por igreja, e eu não quero ser mais pastor. Está aqui a igreja do Senhor. Fui para casa e conversei com Fernanda, que a decisão estava tomada, e fomos à noite para o culto. Vitorinha muito pequenininha no colo. E quando terminou o culto, um culto muito feliz, muito alegre, mas eu estava no auge de uma crise existencial. Por que a crise existencial? Porque eu estava cansado de lidar com gente, de tudo. Eu estava desacreditando da igreja, das pessoas. Eu estava frustrado com gente que eu confiei, que falava mal de mim. Eu decepcionei erroneamente. Porque a minha decepção não era com Deus, mas eu estava culpando a Deus da minha ausência dele, da minha ausência da igreja dele. E fui para casa. No domingo de manhã, acordamos, EBD, à noite, no culto, acabei de pregar, um culto muito bom, muito gostoso, por sinal, pessoas se renderam a Cristo. Mas eu peguei a chave, levantei e disse: irmãos, a partir de hoje eu não sou mais o pastor de vocês. Uma irmãzinha no fundo da igreja disse: pastor Silvio, Deus pode pesar a mão no senhor. Isso pode ser muito caro. E eu disse, imbecilmente: tá bom, irmã, que vem a fatura. Foi a minha resposta. De fato, a fatura veio. Eu aprendi apenas as duras penas, a ser um homem de Deus para Deus, segundo o coração de Deus, a despeito das lutas, das adversidades. Quem disse que na igreja nós somos unanimidade? Quem disse que na igreja todo mundo aplaude a gente? Então, o primeiro conselho para os que estão desejando é: nunca lutem com Deus. Nunca lutem contra o chamado. O chamado do ministério pastoral, ele é tão eficaz, ele é tão irresistível quanto a salvação. Então, não tem como lutar. Se Deus chamou você, meu irmão, meu amigo, meu jovem, se entregue. Apenas se deleite. Deixe Deus fazer o que ele vai fazer. Se para isso ele tem que te levar para o calabouço, se para isso ele tem que te levar para a prisão, para as falsas acusações, seja um José do seu tempo, mas saia do outro lado, fazendo aquilo que Deus te disse para fazer. E ele é contigo, porque ele está comigo, foi comigo, está sendo comigo, será comigo até o dia que eu pendurar minhas chuteirinhas pastorais. Outro conselho que eu daria para qualquer menino que está sonhando esse ministério pastoral é: mais de Deus e menos de você. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente prega, quando a gente conhece as verdades do Senhor e as expõe no púlpito pregando, é a hora que o diabo mais tenta a gente, é essa hora. É a hora do aplauso. É a hora das luzes da ribaltas acesas sobre você. Essa é a hora decisiva.
Não acredite em todo aplauso, meu amigo. Não durma sorridente, porque alguém te bateu nas costas e disse, pastor, que mensagem. Duas coisas podem acontecer aí. Primeiro, os que bateram nas tuas costas podem ser os próximos a puxar o teu tapete. E dois, nem sempre o elogio é verdade. Paulo havia acabado de pregar o evangelho no meio de uma geração difícil, e uma mulher endemoniada começou a aplaudir Paulo e dizer, este é o homem de Deus. Paulo disse, sai dela, Satanás. Os elogios são perigosos. É a arma de Satanás perigosa. O púlpito não é lugar da gente ser aplaudido. O púlpito não é lugar de luz. Pelo contrário, o púlpito é um lugar de temor, onde a gente desce, onde a gente se desaparece. Por isso eu gosto que eu diminua e ele cresça. E peço a Deus, pastor Robson, meus irmãos, diuturnamente, que isso não seja uma frase, um jargão, mas que seja uma verdade na minha vida. Primeiro conselho, não brigue com Deus. É inútil. Segundo conselho, não sorria com os aplausos. Não se encante com as boas-vindas. Salomão, em Eclesiastes 4, ele termina dizendo 4 lugares visitados pelo rei. Ele vai no comércio, no mercado, ele vai no tribunal, ele vai no hospital e depois ele volta para o reino. No hospital, ele vai na estrada, ele visita as estradas, comércio, justiça e as estradas, e ele volta para o palácio. E ele escreve a frase mais enigmática de todos os grandes líderes. Ele diz, entre linhas, ele diz, o que vale não são os aplausos da chegada, mas são os aplausos da saída. Quando a gente está no ministério, que a gente entra depois do concílio, no dia da posse, ou no dia da ordenação, aquilo não pode ser verdade. Aqueles aplausos nem sempre são verdadeiros. O verdadeiro aplauso são os últimos. Quando você fecha a porta, quando você encerra seu ministério ali, você olha para trás e diz, valeu a pena. Então, os aplausos da chegada nem sempre são verdadeiros. 2 conselhos para os que almejam ser pastor. Não lute com Deus e não se envaideçam. Nunca achem que porque você pregou, você é bom. Você só pregou bem e foi bom porque Deus fez isso com você. Deus te usou. E por isso você deve glorificar a Ele. Obrigado, Senhor, porque no meio de tantos, o Senhor me usou para esse tempo, para essa conversão, para esse momento. Maravilha, perfeito, perfeito. Grandes conselhos para o pastor Silvio de 26 anos atrás e para todos nós. Estamos no início da caminhada ministerial, aqueles que almejam e que têm sentido no coração o chamado da parte de Deus. Preciosos conselhos, para que o nosso coração sempre esteja guardado e nossos olhos sempre fixos em Cristo, né? Pastor Silvio, o nosso irmão Paulo está aqui na tela conosco hoje, ele que está aí nos proporcionando esse bate-papo, esse momento maravilhoso, e ele quer dar uma palavra, né, nesse momento, nessa nossa live, aí caminhando para o encerramento. Graça e paz, meu irmão, eu quero dizer aos 2 pastores, meus 2 pastores, a quem honra, como relembrou a irmã, reina nas palavras do pastor Silvio, quando nós estávamos prestando homenagem a Jota. E eu quero deixar, eu sempre falo isso, os irmãos sabem, todo pastor para mim é um ungido do Senhor. Sempre tive muito carinho com o pastor Silvio, com o pastor Robson. Sempre conversamos na medida do possível. Sempre me senti muito à vontade para discutir alguns pontos, para dar sugestão, mas sempre respeitando com o meu pastor. Então, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. E eu sei, quando o pastor Silvio falava, eu sei, a solidão do líder, os momentos de solidão, os momentos de desafios. E felizes são vocês que têm uma família do lado para compartilhar. Apesar que eu tenho as minhas filhas, não moram comigo, mas são minhas princesas e têm me dado muito apoio
nas horas, nos desertos que a gente passa na vida. Então, só tenho que agradecer a Deus, agradecer a convocação, que eu falei ao pastor Robson, tem uma convocação para o senhor. Você vai ser anfitrião, e falei para o pastor Silvio, o senhor dessa vez vai ser o nosso convidado. E que Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês, a família de vocês. Eu estou diariamente, nos meus momentos a sós com Deus. Os pastores, vocês estão em minhas orações. Então, só tenho que agradecer a Deus por esse momento. E aqui fica o meu fraternal abraço. Eu pedi ao pastor Robson para que essa sua bênção apostólica sobre a vida do pastor Silvio. E logo após nós estaremos encerrando, para se deliciar mais um pouco os irmãos com a música da nossa irmã Paloma, que eu também chorei, pastor. Eles mandaram para mim, eu chorei porque tem desertos que eu sempre digo, quem não passa o deserto, uma hora volta para o deserto. E Deus nos coloca... Deus nos coloca, e tem me colocado, mas eu tenho estado assim mais próximo. Eu encerro com Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais serão acrescentadas. Antes da oração, pastor Robson, até fazer o destaque, porque quando eu cheguei em Jacobina e tinha as informações acerca do Joca, o quanto ele tinha sido prestativo, tão honroso aos pastores que por ali passaram, eu não tive. Né? Eu tive uma sombra disso com algumas pessoas, eu tive uma sombra desse apoio. Muita gente me apoiou, mas muita gente me apoiou mesmo. Mas eu quis honrar também a Deus e agradecer a Deus e a família do Joca pela existência dele. E Paulo também foi esse canal, né? Foi uma ovelha que sempre me deu honras, que nunca me deu trabalho, e tantos outros. Eu poderia passar a tarde aqui, à noite, falando. Eu poderia passar a noite aqui falando sobre a lista dos irmãos que me abençoaram. Então, muito obrigado, Paulo. Amém, amém. Paulo, me permita só uma última pergunta. Eu sei que o pastor Silvio vai ser bem rápido. Até para os irmãos que não acompanham ainda, né, pastor Silvio, e possam também, ainda, conhecendo ele aqui nessa live, poder estar atentos aos novos projetos, novos desafios. Pastor Silvio, fala para a gente quais são seus novos projetos. Pastor de uma igreja, pastor titular de uma igreja, com todos, né, os afazeres, né, as demandas, a agenda de uma igreja local. As demandas. De uma igreja local, que são muitas. Eu sempre convido, né, eu falo para os irmãos, às vezes a gente pensa que pastor não trabalha. Venham passar um dia com a gente, venham passar um dia, 24 horas com a gente para ver. Então, além de toda essa agenda, quem te conhece sabe que você é inquieto, sabe que você é hiperativo. Eu sou hiperativo. Você me falou há um tempo atrás que estava diminuindo um pouco. Eu ainda não vi muito isso. Não consegui ainda. Quais são os novos ou os próximos projetos? Você falou aí de um livro que já foi escrito e que vai ser lançado. Quais são os novos projetos ministeriais do pastor Silvio para os próximos meses, esse ano 2024? O que é que tem motivado assim o seu coração? O que é que você tem? Quais são as veredas que você tem caminhado de projetos aí próximos que vão aparecer para a igreja local e, claro, para todos aqueles que conhecem o ministério? Muito bem, mas o maior projeto de vida hoje é aposentar. Do ministério pastoral, no que se diz respeito a dirigir a igreja com essas demandas todas, né? Mas eu tenho, não deixar de ser pastor, continuar pregando, ensinando, enfim e tal. Só apenas eu gostaria de ter um ano sabático, assim, daquela coisa, né? Dar um arrefecimento. Mas eu tenho um projeto. Até essa live vai ser passada em Montes Claros? Vai. O povo está acompanhando já, ligado aí. Veja bem, eu tenho um projeto até o final do ano, a gente está
já na formatação de uma plataforma de cursos rápidos, né? Cursos para noivos, cursos para casais, relação de conflitos entre casais, criação de filhos, algo voltado para a família. E a gente vai estar com isso até o final do ano, se Deus permitir. Esse livro que está sendo corrigido agora, que é Pais e Filhos, Pais Discipuladores, Filhos Multiplicadores, já deve em março estar em público, mas eu estou escrevendo outro que é Festa no Deserto, né? São 5 adolescentes passando por uma trajetória no deserto, e eu estou contando lá a travessia do povo de Deus, mas fazendo isso para alegoriar aquela coisa de contar história, né? Contextualizar aquilo para a nossa geração, especialmente para adolescentes, juniores e adolescentes, que eu acho que é um público da nossa igreja está um pouco meio pipa voada. O meu projeto é esse, final. Eu gostaria de morar na praia. É meu sonho, eu estou trabalhando para isso. Eu gostaria de morar na praia. Eu acho que se eu morar na praia, eu escrevo 2 livros por semana. Mas é isso, uma plataforma de cursos rápidos para o nosso povo, mas também, semana passada, eu fui convidado assim, para fazer parte de um projeto, de um grande projeto, de um seminário que vai surgir aí muito breve, e eu estou muito ansioso por isso também, para apoiar, para ser um dos professores desse seminário. É um seminário online, mas também presencial. É um projeto que está surgindo aí, e eu estou muito animado com essa estrutura toda, de poder compartilhar via internet, com esse povo todo do Brasil, que tem um bocado de gente boa aí para aprender mais da palavra de Deus. Maravilha, maravilha. Eu já quero pedir ao irmão Paulo, que é o líder aqui do Conexões com Cristo. Paulo, pensa, eu gostei muito de estar aqui com o pastor Silvio e gostei muito de podermos conversar. Eu sei que a nossa agenda às vezes é corrida e a gente conseguiu, né, nessa noite hoje fazer essa live, mas vamos pensar em alguns podcasts também, Paulo, sobre boa teologia. Temos um tema, chamamos o pastor, a gente senta, conversa, tenta ao máximo ali trazer aquele tema para a edificação dos irmãos. Eu tinha tanta coisa ainda para perguntar, eu queria entrar na parte teológica com o pastor Silvio, mas lança aí volume 2, ou o 2º capítulo da Jornada do Ministro com o pastor Silvio. Eu tenho muito prazer e cargo por essa questão teológica, aprendo muito com o pastor Silvio, e eu sei que vai ser uma bênção. Pastor, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém, amém. Aceita o desafio aí, Paulo? Aceita o desafio. Vai criando lá a playlist da jornada, playlist café com teologia, vai colocando lá e a gente vai com um bom café. Pastor já Silvio, inauguramos hoje, café com teologia, olha aqui. Aqui a minha xícara. Só dos essa não é a vencedores. xícara do programa do Jô Soares, não, que só tinha água. Essa tem café mesmo, é café original. Eu sei que muitos vão falar da minha caneca, da minha xícara aqui, mas... É o melhor que tem, é o melhor que tem. Pastor Zé Lola certamente está assistindo essa live, vascaíno também, viu? Pastor Zé Lola. Deus é bom, só tem gente boa no Vasco. Vamos lá, pastor... Vamos orar, agradecer a Deus. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu ministério, e juntamente com os irmãos que estão nessa live, abençoar a sua vida e com gratidão por esse momento que você dispôs para estar aqui conosco. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos o teu santo nome, Deus, pelo dom da vida. Como é bom sabermos e todos os dias, ó Deus, acordarmos pela manhã, sabermos que o teu amor não muda para conosco, que somos filhos, que somos amados pelo Senhor e que o Senhor tem nos sustentado e tem sustentado a nossa salvação na palma das nossas mãos. Te louvamos também, ó Deus, porque o Senhor é aquele que elege, que chama e que chama ao ministério. O Senhor levanta homens, mulheres, servos teus, para que possamos, ó Deus, de forma tão honrosa, ó Deus, e um privilégio tão grande podermos servir ao Senhor. E eis aqui a vida do teu filho, pastor Silvio, que tanto tem servido ao Senhor há mais de 26 anos no ministério, na sua vida com o Senhor. Te louvamos, Pai, somos gratos ao Senhor pela vida dele. Ó Deus, e queremos orar para que a tua bênção, ó Deus, o alcance, corra atrás dele, o envolva, a sua casa, seu casamento, ó Deus, o seu ministério como pastor de igreja local, o seu ministério como escritor, que os seus escritos, suas pregações, ó Pai, sejam instrumentos, flechas da parte do Senhor, para alcançar, ó Deus, lugares às vezes tão distantes,
que nem ele mesmo imagina. E como o Senhor faz isso? O Senhor nos leva a lugares que nem mesmo o nosso coração imagina ou almeja, mas pela tua graça o Senhor nos usa como instrumentos do Senhor. Abençoa o teu filho, que a mente dele seja sempre lúcida. Ó Deus, que o coração dele sempre esteja fervoroso na presença do Senhor, e os seus lábios desembaraçados para anunciar as boas novas do Evangelho. Ó Deus, onde quer que o Senhor levar, onde quer que os áudios, a voz dele chegar e os seus escritos chegarem. Abençoa seu casamento, abençoa suas filhas, Pai, seu genro. Abençoa, Pai, a igreja Monte Sinai, lá em Montes Claros, que seja uma igreja que verdadeiramente multiplique a tua graça naquela cidade, uma igreja de discípulos com encargo, com amor, e que sirvam o Senhor, ó Deus, junto com o teu servo, o pastor Silvio, nesse tempo, de forma, ó Deus, com encargo, com alegria no coração. Pai, que o fruto do trabalho do teu filho se multiplique, e que ele veja cada dia o fruto desse trabalho. Multiplica seus recursos, multiplica a tua bênção dentro da sua casa, que o pão de cada dia, a saúde não faltem sobre ele e sobre a sua família, ó Deus, e que em todo tempo o seu coração se alegre ao olhar para essa vida que o Senhor deu e ver, ó Deus, que nessa jornada do seu ministério, o Senhor sempre esteve com ele, sempre estará com ele. Ele não está sozinho. Que seja assim, Pai, na vida dele e de todos que acompanham essa live nessa noite, na vida do nosso querido irmão Paulo. Pai, abençoa o teu filho, que os anseios e as orações do teu filho também sejam respondidas pelo Senhor, na minha vida e na vida de todos que estão acompanhando essa live. Seja a tua bênção e a tua graça. É a nossa oração que fazemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, amém. Deus te abençoe, muito obrigado pela honra, pelo privilégio de estarmos aqui conversando, e que Deus nos permita novos projetos juntos, estarmos juntos em outros projetos aí. Amém. A última palavra, fique à vontade. Animado, muito obrigado, pastor Robson, obrigado a Paulo Barbosa, a todos que participaram conosco dessa live na noite de hoje, que Deus abençoe sua vida e sua família, e não deixe também de entrar lá no Instagram, me procurar lá e falar comigo também, se você quiser falar. Eu estou lá no Instagram, pr.silviolamego, pertinho, é logo ali. Deus abençoe vocês, eu volto depois dos comerciais. E Cacau está latindo. Está latindo aqui. Irmão Paulo, queridos irmãos, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Fechou, Paulo? Deus e paz, que maravilha estarmos aqui hoje. Agradecendo a Deus, né, pela vida do nosso pastor Silvio, que Deus te abençoe, isso é uma referência para nós, muito amado por mim, pela minha família, por Evandro, pelas crianças, né, por todo mundo que nos rodeia e que teve a oportunidade de conhecer o Senhor é uma bênção nas nossas vidas, está distante, né, pela localidade, mas em nosso coração, está sempre aqui muito perto em nossas vidas, que Deus te proteja, derrame bênção sem medida sobre a sua vida, meu pastor, e a vida da sua família também, e queremos aqui agradecer a Deus por esse homem de Deus que o Senhor é, que o Senhor foi usado por Deus, né, para as nossas vidas, e hoje aqui nós queremos cantar essa canção, que quando o Senhor foi o nosso pastor aqui na cidade de Jacobina, era uma canção que o Senhor sempre me pedia para cantar. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus.
na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós te amamos, Pastor Silvio. Que podcast maravilhoso, que assunto empolgante, excelente tema. Pastor Silvio, muito obrigado, gostei demais. Se eu pudesse colocar uma figurinha aqui, eu colocaria: isso mexe com o meu coração. Pastor Robson, nosso anfitrião, Deus te abençoe em todo o tempo, abençoe o teu ministério também. Muitíssimo obrigado a você por estar participando do nosso podcast, do nosso projeto Conexão com Cristo. Obrigado pela tua audiência, obrigado porque você tem estado conosco em todo o tempo. Joia, dá o seu joinha, fala nisso, né? Aí no nosso canal e compartilha com seus parentes, com seus amigos. Obrigado ao Evandro e a Paloma, o Paloma e Evandro, né? Muitíssimo grato pela participação de vocês. Vem aí o próximo podcast: Famílias Restauradas, Lares Fortalecidos pelo Senhor. Mas já estava no forno ali, já sendo preparado, não é? Próximo podcast, nós informaremos aqui a data desse tema maravilhoso, que é Famílias Restauradas, Lares Fortalecidos pelo Senhor. Pastor que vai nos trazer essa palavra é o pastor Fabian Souza, da comunidade Alcance em Juazeiro, na Bahia. E você pode participar também, mandando o seu testemunho e as suas perguntas até o dia 21 de abril. Não esqueça, para participar do nosso podcast, você tem até o dia 21 de abril para mandar o seu testemunho e a sua pergunta, e vai ser uma honra para nós divulgar aqui a tua participação no projeto Conexão com Cristo, no próximo podcast. Estaremos de volta, não fique triste, um forte abraço, até lá e que Deus nos abençoe.